Análise das eleições para a Prefeitura de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife no segundo turno. Esse é mais um vídeo da TV Coyote, véspera de eleição, sábado, dia 28 de novembro, e vou fazer um apanhado aqui de 4 grandes capitais do país. Eu já falei sobre São Paulo e pretendo gravar também, não garanto que farei, mas vou tentar fazer de Belém, Manaus e outras cidades, as que eu consegui assistir o debate da Globo, que é essencial para fazer qualquer tipo de comentário em véspera de eleição. Certo, pessoal? A ideia aqui é fazer um papo um pouco mais informal, até usando outra câmera que eu não costumo utilizar normalmente. Fazer um papo mais informal, trazer coisas de pesquisa e focar bastante também nos debates. Eu acabei de assistir esses 4 debates que eu me referi aqui. São Paulo não teve debate, eu já fiz a análise há 2 dias atrás, para tentar elucidar um pouco a questão. Tudo que acontece nessas 4 capitais tem um interesse nacional muito forte, porque são delas que muitas vezes podem surgir grandes figuras da política a médio prazo. Então vale a pena ficar de olho mesmo que você não seja de uma delas. Enquanto eu não chego na sua cidade, acompanhe das outras. E mesmo depois de eu falar da sua, veja as análises da sequência. Bom, vamos começar por Rio de Janeiro, tá? Para contextualizar, Eduardo Paes, ex-prefeito de 2 mandatos, 55 pontos percentuais, segundo a pesquisa Datafolha do dia 26 de novembro. Marcelo Crivella, atual prefeito, 23%, muito provavelmente não conseguirá um segundo mandato. Um altíssimo índice de brancos e nulos, 18%. Isso porque muita gente da esquerda, por exemplo, está fazendo voto útil no Eduardo Paes, ainda assim muito branco e nulo. Não souberam responder 5%. E eu arrisco dizer que a abstenção vai ser estrondosa no Rio de Janeiro, com as facilitações para a justificativa do voto, somado a um resultado bastante previsível. Certo, pessoal? É o seguinte, o Crivella chegou no segundo turno sabendo que ia perder, tá? Não haviam dúvidas com relação a isso. Ele iniciou a disputa com quase certeza de derrota, talvez com alguma esperança mínima de conseguir reverter o resultado. A prova disso é que ele apostou no bolsonarismo, na defesa do Jair Bolsonaro, na inclusão do Bolsonaro, inclusive em alguns materiais de campanha, e isso, como estratégia eleitoral, se trataria de uma grande burrice se o objetivo é a vitória, por um único e simples motivo. O eleitor do Rio de Janeiro, em sua maioria, desaprova o governo Bolsonaro. Eu trouxe esses dados de aprovação do Bolsonaro no Rio, quando eu fiz o meu vídeo do Rio no primeiro turno e também nas lives que eu fiz comentando as eleições. Isso obviamente não mudou ao longo da campanha. Quando o Crivella aposta nessa estratégia, ele aposta em consolidar o seu público que já é fiel, certo? Nesse caso até fiel literalmente no sentido religioso, porque boa parte desse eleitorado do Crivella é por parte de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, igreja da qual ele faz parte, né? Que o tio dele, Edir Macedo, está à frente. Então, gente, já chegou com outros objetivos. Isso ficou muito nítido no debate da Globo. Manteve o discurso bolsonarista, falou para o seu público, não procurou encontrar eleitores novos, porque sabe que não seria eficiente. Se focou em se reforçar com o seu eleitor que já decidiu votar nele. Essa foi a estratégia do Crivella. E tentar, no mínimo, assim, no máximo, enfraquecer o Eduardo Paes e conseguir talvez uma porcentagem menos complicada. Então passou o debate inteiro acusando o Paes de corrupção, começou falando que Paes será preso, né? Que no Rio de Janeiro não é algo também, não seria algo tão estranho de se acontecer. E ligando o Eduardo Paes ao ex-prefeito, ao ex-governador Sérgio Cabral, envolvido em uma série de escândalos de corrupção, que está preso há um século já, certo? E toda a resposta, acusando Paes, corrupção, ladrão. Do outro lado, Paes devolvendo. Mesma acusação, Paes com aquela tranquilidade que lhe é de praxe, tranquilidade que a gente observou no segundo turno em 2016, que a gente, observou no primeiro turno em 2018, observou no segundo turno quando disputava a reeleição para a Prefeitura do Rio no ano de 2012 e em 2008. Né? Essa tranquilidade em 12 e 2008 ela pode ser explicada pelo fato de que o Paes já estava com uma vitória praticamente certa contra o Marcelo Freixo do PSOL. E agora, neste caso, também a vitória é certa e isso permite que ele surfe numa calmaria.
Certo, gente? E acusando o Crivella o tempo inteiro. E com aquele discurso clássico: estou aqui para debater propostas, não estou aqui para debater esse tipo de tema que você está trazendo. As pessoas querem saber da vida delas, querem saber da cidade. Isso no discurso, porque na prática o que ele estava mesmo era pilhando o negócio, estava atacando também Crivella por corrupção. Foi um festival de direitos de resposta. Acho que a Globo até já previa isso e concedeu com grande frequência esses direitos de resposta, com razão, porque haviam ofensas pessoais e a honra do candidato opositor, e decisão de direito de resposta extremamente rápida, certo? E também acusando Crivella a todo momento, chamando ele de Crivella Witzel, assim como Crivella chamou ele de Paes Cabral. E só um destaque, né? E Crivella pegando a pauta reacionária, né? Criticando que Paes transformou o Rio num ponto de turismo gay, vomitando uma série de preconceitos. Certo, gente? Rio de Janeiro é isso. Confusão, como os cariocas já estão muito bem habituados na sua política. Caos, caos. Sem proposta, só confusão, só porcaria. Certo? Bom, Porto Alegre. Porto Alegre a gente teve o segundo turno agora entre Melo e Manuela Dávila, né? O segundo turno entre os dois está bastante acirrado, ao contrário do Rio de Janeiro. Temos na última pesquisa Ibope do dia 24 de novembro, o Melo com 49 pontos percentuais e a Manuela com 42. Ela está para trás. É um cenário que lembra muito de São Paulo nesse sentido. A candidata de esquerda contra o outro candidato com uma diferença de cerca de 6, 7 pontos percentuais. Lá, realmente, a Manuela sofre com a questão do antipetismo, por mais que muitas vezes o que se destaque nas eleições municipais, e esse ano está se confirmando muito, são os debates locais. Quando o negócio está acirrado, aí a questão nacional ela passa a fazer diferença. E é exatamente esse artifício, inclusive, que o Melo está usando com bastante força. Ele é um nome já velho conhecido do MDB gaúcho, é deputado estadual, ex-vereador, né, foi vice-prefeito. A Manuela focou no debate da Globo muito em atacar gestões das quais ele fez parte, e ele, na volta no ataque à Manuela, focava muito em criticar a gestão federal do PT, né, Lula, Dilma, e a esquerda como um todo. Eu vi gente de Porto Alegre reclamando que teve pouca discussão de proposta. Acho que eles não viram o debate do Rio, porque eu senti que teve. É óbvio que os parâmetros são meio complicados, né? De qualquer forma, começou uma discussão até focada em parceria público-privada, né? Que deixou claro o antagonismo da visão dos dois com relação a esse tipo de parceria em cada um dos contextos. Mas eu senti que a discussão ela entrou minimamente em cada um dos temas. Entrou minimamente em transporte, minimamente em educação, minimamente em saneamento, meio ambiente. No Rio, nem de perto algo dessa magnitude aconteceu. E ataques pessoais dos dois lados, tá? A Manuela reclamou muito do Melo, de que ele estaria espalhando fake news com carros de som na rua e tudo mais. Não sou de Porto Alegre, não sei até que ponto isso está acontecendo, em que medida isso está acontecendo. De qualquer forma, ela focou muito nesse ataque. E ele sempre respondendo, criticando a gestão, entrelaçando ela ao PT, né? Enaltecendo que o PCdoB é o Partido Comunista do Brasil, certo? A postura dela, nesse caso, foi de não renegar o próprio partido. Destaco isso porque em outras situações a gente acompanhou algo diferente. Então, quando teve a disputa João Dória e Márcio França para o governo do estado de São Paulo em 2018, a gente teve uma certa negação. O Márcio França, o Dória usava o discurso de extrema-direita, atacando o Márcio França, falando que ele era do Partido Socialista do Brasil, ligado ao PT, toda hora. E o Márcio França realmente não abria, ficava manso, não falava o nome completo do partido, falava só PSB. Isso que a gente observou em São Paulo 18, a gente observou em vários outros lugares, inclusive neste ano de 2020, né, cautela. A Manuela não. Defendeu o partido, trouxe a questão da gestão do Flávio Dino como governador do estado do Maranhão para defender o próprio partido, demarcou posição, o que na minha visão coloca um pouco até em risco, minimamente, mas coloca, como está acirrado assim, coloca em risco, mas não em grande medida, uma vitória dela esse ano, mas contribui para consolidá-la na esquerda como uma potência forte a longo prazo. Tá legal? E a gente vai entrar nesse papo bastante quando eu comentar sobre Recife. Tranquilo, gente?
Que mais? Bom, o Melo fez um discurso que eu achei muito arriscado, discurso contra o fechamento do comércio. O Covas teve discurso firme de fechamento do comércio antes do período eleitoral. Agora tá evitando porque não quer arrumar confusão, tá lá na frente, não quer arrumar confusão, mas teve. Tá no segundo turno bem cotado. Calil, Belo Horizonte. Um dos que mais defendeu o fechamento. Eleição em primeiro turno lavada, certo? Greca Curitiba, também. Então, o que a gente observou é que a rejeição da população às estratégias de fechamento para conter a disseminação do vírus, ela não é tão grande quanto alguns chegaram a imaginar. As pesquisas já indicavam isso, mas as urnas, elas autenticaram ainda mais este fator. Quando a gente observa a avaliação do eleitor sobre a gestão do Covas, sobre a gestão do Calil, a gente percebe do Greca, entre outros, a gente percebe que, em grande medida, eles aprovam a forma como eles lidaram especificamente com a área da saúde. Então é essencial a gente ter essa noção. Por isso eu considero esse discurso do Melo muito arriscado. Apesar de que o atual prefeito de Porto Alegre, o Marquesan Júnior, do PSDB, ele não foi nem para o segundo turno, né? Não chegou nem perto de se reeleger. Não tem uma aprovação muito boa. Não é péssima. Certo? É bem blé. Muito regular. Já vou trazer para vocês esses dados de Porto Alegre também. Mas não é por isso. Não vejo explicação de que seja por isso. Eu achei besteira ele apostar nisso. Achei burrice ele apostar nisso. Bom, e vale destacar, e o mesmo para Fortaleza, tá? Sarto lá se reelegendo também, do PDT, com a atual gestão do PDT, tendo tomado medidas rígidas de isolamento social, e os exemplos vão país afora. São Bernardo do Campo com Orlando Morando do PSDB, fechando de novo coisa, antes da determinação do governo estadual, se reelegeu primeiro turno com facilidade, são milhares. Bom, a questão aqui é a seguinte, a Manuela é muito boa de debate, tá? Ela vai bem no debate, pode odiá-la, mas ela foi bem no debate, é inegável, foi muito bem. Eu não achei, como muita gente falou, que o Melo foi péssimo, não achei. Eu acho que ele deu o melhor de si, certo? Não tem muito a manha do debate como a Manuela tem, e por isso lá atrás, mas não acho que teve estratégia. O único parênteses que eu faço é essa questão de defender o fechamento. E aí, entrando nisso, é bom destacar, tá? Apesar do discurso anti-PT, anti-PCdoB, comunista, o Melo em nenhum momento também é o candidato bolsonarista, e ele não é bobo, né? Porque Bolsonaro tem 42% de péssimo em Porto Alegre, 11% de ruim, tá? 19% de regular, 16% de bom, 10% de ótimo. Então, aprovação de 26%, rejeição de 53%. Então, ao mesmo tempo que ele não quer afastar o eleitor bolsonarista, e é fácil dele não afastar esse eleitor, porque esse eleitor odeia o PCdoB. Pronto, acabou. Já é dele. Mesmo que não agrade, já é dele. Ele, obviamente, não vai, de forma alguma, tentar comprometer, não vai se comprometer com quem não gosta do Bolsonaro. Então fica nesse discurso crítico, mas ele continua se colocando como um político de centro, se coloca como alguém que está fora dessas amarras ideológicas, certo? É meio a estratégia que o cara está seguindo aí para tentar alçar a vitória. Uma coisa que é importante, porque eu estou falando de pesquisa, vou falar muito de pesquisa até o fim desse vídeo que vai ser longo, e campanha inteira. O segundo turno, o Ibope faz um negócio legal, que ele pergunta em que as pessoas votaram no primeiro, tá? Você não confia na confiabilidade dos institutos de pesquisa porque considera eles mau caráter? É outra história. Agora, se você não confia porque diz que é impossível você saber a opinião da população porque se entrevistam 1000 pessoas, isso é muito pouco para uma cidade de milhões, isso é facilmente derrubado se a gente entra em papo de estatística, né? Quem estuda estatística sabe que não, é matemática, é ciência. Agora, um exemplo prático disso, de que a população pode ter a sua opinião refletida, é que o Ibope pergunta em quem você votou no primeiro. Então, a gente vê, o número da urna bate com o número que está aparecendo na pesquisa agora, e eles batem dentro da margem de erro, tá? O Ibope perguntou aí, ó, o Melo com 27, a Manuela com 26, mas o mesmo vale para o Marquesan e para tantos outros. Então, eu acho legal destacar isso. Fez em várias cidades, estou trazendo Porto Alegre primeiro, trazendo isso para vocês. Um ponto legal da gente observar também é a migração de votos na capital do Rio Grande do Sul. Entre quem votou na Manuela no primeiro turno, 100% declarou voto na Manuela no segundo. Isso é bom, não perdeu o eleitorado.
certo? Entre quem votou no Marquesan, 84% foi pro Melo. No atual prefeito, 84% foi pro Melo. Isso me chamou a atenção, que eu percebi a Manuela segurando, não criticando muito o Marquesan. Achei que ia criticar mais. Não criticou muito o Marquesan, mesmo sendo do PSDB. Então, há essa percepção. 9% foi para ela. É interessante que ela esteja aberta a receber eleitores do Marquesan. E o que eu achei interessante, no Melo, dos que votaram nele no primeiro turno, 7% vão votar na Manuela. Isso pode ter três explicações, né? A margem de erro no limite, então foi um número ainda mais insignificante do que 7, que eu acho 7 relevante nesse caso. Segundo, um voto útil que as pessoas fizeram no Melo, os eleitores da Manuela fizeram no Melo no primeiro turno, porque queriam que ele fosse pro segundo, porque viam ela com mais chance de vitória frente a ele. Acho muito esquisito, porque o Marquesan, ele, na minha visão, tinha mais chance de ser derrotado do que o Melo tem pra Manuela, mas pode ser. E o terceiro é que realmente o Melo perdeu eleitores. As pessoas não gostaram, se decepcionaram, por aí vai. Então, vale destacar bastante esse fator. Mas quem votou nele, a maioria vai votar de novo, 92%. Aí tem os outros aqui, a gente teve uma disputa razoavelmente embolada lá embaixo. 42% para Manuela, 33% para o Melo, 15% vai para brancos e nulos. Certo, pessoal? Do Marquesan só 3% vai para brancos e nulos. Mais algum aqui? Então. Aí aqui o mais importante, inclusive, de Porto Alegre, né? A chance de mudar de voto. Está certo? Você vai votar na Manuela mesmo? Vai votar no Melo mesmo? Ainda pode mudar o voto? 14%. É decisão definitiva, 84%. Certo? No caso da Manu, 14% pode mudar. No caso do Melo, 13% pode mudar. Tá igual para igual. Tá parecido com São Paulo. Igual para igual. E nessa mesma margem, entre 10% e 15%. Tá bem parecido alguns dados com São Paulo. Bem parecido. Tá legal, gente? Apesar de que em São Paulo a campanha ela vem sendo muito focada nas questões locais, efetivamente. Os debates não teve debate da Globo porque o Boulos pegou Covid, mas muito focados nas questões locais, nas questões da cidade mesmo, né? E com uma antagonia e críticas entre os dois, só que focadas em São Paulo. Até porque ambos fazem uma oposição mais forte ao Bolsonaro. O Covas faz uma oposição até mais forte do que o Melo faz, eu acredito. Colocando os dois em comparativo, né? Não estou dizendo que não há ligação de nenhum dos dois com o presidente. De qualquer forma, algumas coisas são bem semelhantes. Bom, Porto Alegre, por enquanto, é isso. Eu acho que a Manu foi melhor no debate. Fica até chato falar quem eu acho que vai vencer, porque eu errei pra caramba no primeiro turno. Até fui ousado também, eu fiz pra errar, vocês perceberam, até pelo tom que eu fiz. De qualquer forma, gente, eu acho que o Melo tem mais chance. Eu acho que o Melo tem mais chance de ganhar, mesmo com o bom desempenho da Manuela Dávila. Mas nenhuma surpresa se ela levar também, né? Fácil falar isso quando tá embolado. E eu acho que ela foi melhor no debate, de qualquer forma. Tudo bem, gente, mas antipetismo é forte. Bom, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Vamos fugir do Sudeste e do Sul, vamos pro Nordeste, pra Recife. Recife tá emboladaço. Datafolha do dia 26 de novembro. Marília Reis tinha 43, certo? João 40. Datafolha, 26 de novembro, Marília 43, João 40, Marília na frente com 3 pontos a mais. Só que quando a gente pega o Ibope do dia 25, a gente tinha o João com 43 na frente e a Marília com 41, 2 pontos para baixo. Então cada um dá a liderança para um em pesquisas muito próximas. No Datafolha, se você comparar a pesquisa do 26 com o dia 19, a Marília subiu 2 pontos e o João subiu 6. Isso é muito forte do João. No Ibope, se você compara com a pesquisa também do Ibope do dia 18 de novembro, a Marília, o João passou a Marília com mais 4 pontos, certo? E a Marília perdeu 4 pontos. Então, nas duas o João sobe, em uma a Marília cai, em outra ela está estável, sobe 1 ponto dentro da margem. Então tá complicado. Essa disputa, o favorito era o João. Todo mundo achava que a delegada Patrícia ia ascender e ia com ele para o segundo turno. Todo mundo não, mas muita gente, eu inclusive. Eu tinha tentado a vitória da delegada Patrícia no segundo. De qualquer forma, foi a Marília, chamou atenção, 2 pessoas de partidos mais à esquerda, PSB e PT. Mais do que isso, 2 primos, né? O João, filho do Eduardo Campos, que é neto do Miguel Arraes, e a Marília, neta do Miguel Arraes. Então,
mesmo clã político, só que com um racha pesadíssimo que se abriu agora e as consequências deste segundo turno em Recife, esses 15 dias, eles vão determinar anos e anos na política do Recife. Esses 15 dias, o fato dos dois terem ido para o segundo turno e a forma como os dois se atacam mutuamente, de formas diferentes, mas os dois se atacam mutuamente, vai ser determinante. O João Campos, do PSB, ascendeu depois da morte do pai, elege deputado federal em 2018, né, com o slogan Filho da Esperança, e agora, 2020, tenta prefeito com ótimo desempenho. Para deputado federal em 2018, ele fez 12% dos votos. Ótimo. Para deputado federal é um índice absurdo. Isso já cotou ele como um candidato forte à prefeitura. O João Campos, ele é do partido do atual prefeito, PSB, do Geraldo Júlio. A Marília, o tempo inteiro, criticando o Geraldo Júlio, criticando a gestão de Geraldo Júlio, criticando a gestão de PSB no Recife. Tá legal, gente? E quando a gente vai observar a avaliação do Geraldo Júlio, ela é de péssima 27%, ruim 12%, regular 37%, ótima 6%, boa 16%. Ou seja, de aprovação, basicamente, ele tem 22%, e de rejeição ele tem 39%. Então é um prefeito mal avaliado. Não é horrível, mas tá bem ruim. Tá bem ruinzinho. Muito regular, mas tá ruinzinho. A Marília aposta nisso. A Marília aposta nisso, critica muito ele. O João devolve, falando que ela cisma, que só fala do Geraldo Júlio. E critica o PT e o Lula. Tá legal? Fala da corrupção no PT, tarará, aposta num antipetismo que não é muito forte no estado de Pernambuco. Eu acho arriscado. De qualquer forma, foi o jeito que ele arrumou de se recolocar. E aparentemente está dando certo, porque quando a gente tem o início do segundo turno e ele lidera as pesquisas, surpreendendo para quem via ele como favorito, quando isso acontece, ele tem que apostar em alguma estratégia, vai nessa, e ele começa a crescer agora. Ele começa a crescer, mas eu acho que a margem que ele tem para crescer com essa aposta é muito pequena, certo? Acho muito arriscado. De qualquer forma, é o que ele está fazendo. Bom, ao mesmo tempo, a Marília ataca muito, porque a gente teve operações por supostos desvios da Covid da Polícia Federal, e aí ela aposta nisso também para criticar as gestões do PSB no Estado, inclusive a gestão do Geraldo Júlio também entra nesse papo de corrupção, vira uma coisa de acusação mútua. Em alguns momentos parte para o pessoal. Um momento que chamou muita atenção foi quando o João disse que a Marília tinha bens bloqueados e não sei o que. Ela falou, eu não tenho, quem tem bens bloqueados você sabe bem quem é. Quem ela se referia? O pai do João, o Eduardo Campos, que morreu no acidente aéreo em 2014. Bom, aí o João fala, né, tá falando do meu pai, que não tá aqui para se defender, tararã, o negócio esquentou bastante. Aí aumentando esse racha na família Arraes, né, na família Arraes/Campos. E, vamos lá, quando a Marília critica, assim, o Geraldo Júlio, eu acho também um pouco arriscado. Vocês estão vendo aqui na tela, né? Intenção de voto por avaliação do prefeito e voto declarado no primeiro turno. A Marília Reis, ela tem 34% das intenções de voto entre como considera o Geraldo Júlio ótimo e bom. É assim, não estou dizendo que é uma potência política a ponto do cara falar, tá criticando meu prefeito. Não, mas eu acho arriscado, eu acho... E notem, quando eu falo assim, eu falo de estratégia política, certo? Eu, se fosse candidato, eu criticaria se achasse ruim, independente disso prejudicar a chance de vitória, por isso eu não sou candidato, né? Nunca serei. De qualquer forma, ela vai nessa linha. Eu acho arriscado, de qualquer forma, e ela tem 46% de quem acha o Geraldo Júlio péssimo. Talvez o que ela tente fazer é tirar parte desses 28% que considerem ele péssimo do João Campos. Tranquilo? 28% dos que odeiam a gestão atual ainda assim querem votar no João. Então ela acha que dá para tirar isso sem perder tanto quanto dos que aprovam o atual prefeito. Aí aqui ao lado a gente tem voto declarado no primeiro turno. Quando a gente pega os votos da delegada Patrícia, por exemplo, esses votos da delegada Patrícia, por mais que tenha sido meio fiasco, né? Mas 47% vai para o João Campos, 17% para Marília, 34% para Branco e Nulo. Candidata bolsonarista. Se firmou como bolsonarista e derreteu.
o João Campos, usando a estratégia antipetista, ele consegue claramente consolidar ainda mais o eleitorado de delegada Patrícia, mesmo sendo de um partido à esquerda. Tá legal? Do outro lado, dos que votaram no João Campos no primeiro turno, 85% ainda vão votar nele, 12% falam que vão votar na Marília. Migrou mesmo. E parecia que tinha migrado, porque no começo, ela melhor do que as projeções de segundo turno apontavam no início há 15 dias atrás. Tá legal? Entre os que votaram na Marília, 94% diziam votar nela, 6% migrou para João Campos. Esse é um movimento que deve preocupar ela, porque neste momento ele parece estar se reforçando. E aí o Mendonça Filho, que teve um desempenho considerável também, 43% dos que votaram nele estão indo para o João, 34% para a Marília. Acho que há também a estratégia do João em apostar no antipetismo de conseguir arrancar um eleitorado maior do Mendonça Filho. Só que são especulações minhas, tá, gente? Mas tudo baseado em pesquisa perto da postura dos candidatos. É óbvio que vão ter outros fatores que contam, e alguns inclusive da realidade local, que vão me passar despercebidos aqui. Mas sempre olhem os comentários, porque o pessoal da cidade sempre ajuda bastante. Inclusive, se você é de Rio, Porto Alegre, Recife ou Fortaleza, comenta aqui embaixo qual visão que vocês têm. Tá legal, gente? E mais com relação à estratégia de debate, né? Vamos primeiro para a decisão de voto. Está totalmente decidido a votar 87%, no caso da Marília 88%, no caso do João 87%. Igual Poá, igual São Paulo. Pode mudar, 12% na Marília, 13% para João. De igual para igual. Quando a gente vai ver mais profundamente, temos aqui, entre os eleitores de Marília Reis, os que podem mudar de voto, se mudarem, vai para branco nulo ou vai para João. E entre os eleitores de João, se mudar o voto, desses 14% que pode mudar, vai para Marília ou vai para branco nulo ou não sabe. Bom, aí aqui é ruim pra caramba para Marília Reis, na minha visão. Entre o pessoal que é eleitor do João Campos, 31%, certo? Se não votasse nele, desistisse de votar nele, isso pode acontecer, a pessoa disse que pode acontecer, 31% iria para Marília. 63% iria para branco nulo. Não, Marília não. Se não for João, é branco nulo. 6% não sabe. No caso da Marília, se a pessoa que vota nela desistir de votar nela, 46% migra para o João Campos e 49% para branco e nulo. Ou seja, os votos do Campos tendem a migrar menos para Marília do que os da Marília para o Campos. E aí, o negócio pesa, certo? Numa disputa acirrada assim, este é um dado bem ruim para Marília Reis. Bem ruim mesmo para Marília Reis. Inclusive, levando uma certa rejeição. Não é que é um dado péssimo, não. Eu vejo ela como a grande vitoriosa até agora nessa disputa. Eu vejo ela como fortíssima, indo para o segundo turno, fiquei surpreendido. Mas, né, do ponto de vista de vencer a disputa neste cenário, a situação vai nessa linha. E outro dado importante aqui, porque quando o negócio está apertado, tudo vale. Número do candidato, menção correta ao número da Marília Reis entre os eleitores dela, 91%. No caso do João, de 87%. Duvido que isso atrapalhe, porque também João é de PSB, que é 40%, todo mundo lá conhece. De qualquer forma, vale destacar um pezinho mínimo, pesando para o João Campos. Bom, gente, disputa empatada, tá empatado. No Ibope dá um, Datafolha dá outro. Disputa empatada, um candidato com tendência de crescimento, outro estagnado. Maria estagnada, João para cima. Nesse caso, o óbvio a se dizer é que a probabilidade maior é que Marília vença, certo? Eu acho que o debate... que João vença, porque tem crescimento. Eu acho que no debate a Marília foi melhor, eu acho ela melhor de debate. De qualquer forma, o João melhorou muito. Eu sempre sinto ele muito no modo teleprompter, né? Lendo, com o discurso prontinho. Ele ficou mais descontraído, menos nervoso, um pouco nessa linha, certo? Isso pode pesar a favor dele também. A Marília teve um desempenho semelhante com os debates anteriores. Outra pergunta interessante no Recife também foi essa aqui, né? Na hora de escolher um candidato a prefeito, o que você considera mais importante? As propostas apresentadas por ele, 77%. O partido ao qual ele pertence, 14%. As duas são importantes, 4%.
A Marília focou muito em criticar o PSB. Muito em criticar a gestão do Geraldo Júlio. Eu já tinha questionado isso antes. Questiono também, tendo esse dado em consideração. Os dois discutiram propostas também, sempre entrelaçadas em ataques. O João conseguiu tornar os ataques mais sutis do que a Marília. Ele conseguiu ter um discurso que aparentava-se mais embasado em propostas. Com um papo parecido com o do Eduardo Paes. Estou aqui para falar de propostas. Da cidade. Você só quer falar do atual prefeito, quer falar só de Geraldo Júlio. O João apostou nisso, foi inteligente. 77% dizem proposta vale. Então, como estratégia, eu acho que a campanha do João está sendo mais inteligente, apesar de eu estranhar muito no início ele ter apostado num antipetismo. A gente tem que levar em consideração aqui que o eleitor fala uma coisa na pesquisa, às vezes não é a realidade. Então ele fala que ele liga para a proposta, mas no fundo não é o que ele liga. Tem que deixar essa brecha em aberto, certo? Agora é o seguinte, eu acho que independente de ganhar ou perder, o João Campos está trilhando um futuro complicado na política. Ele é de esquerda, ele não vai ter voto de direita no futuro, pelo histórico político. Foi contra a prisão do Lula. Não vai conseguir voto em linhagem bolsonarista, nem ferrando. A partir do momento em que ele aposta em criticar o PT, ele se coloca na esquerda como uma pessoa não confiável e nada leal. Isso é perigoso para o futuro político dele na esquerda, que é o lugar dele. Não estou nem dizendo aqui se ele é mais de direita. Ele surfa no ambiente político mais à esquerda. Certo, não sei se eu consegui ser claro. Então eu acho que, se eu fosse ele, eu daria preferência a uma derrota. Uma derrota que seria tremendamente justificável. Pô, o cara tá tentando pela primeira vez. Mesmo sendo filho do Campos, tá tentando pela primeira vez. É a neta do Arraes que ele tá concorrendo. Então, uma disputa acirrada, disputa um eleitorado muito parecido. Perdeu, ele se consolida para uma disputa futura. Até para governo estadual. Mas não. Ele tá preferindo garantir a vitória agora, podendo se comprometer com possíveis aliados, potenciais aliados futuros. Acho perigoso. E tem um monte de racha na família deles aí, que a gente pode entrar em outra hora. Bom, espero que tenha ajudado. Bem papo solto aqui, tá, gente? Bem papo solto. Os dados todos bem conferidos, eu estudei para fazer. De qualquer forma, uma coisa mais no improviso mesmo, a ideia. Fortaleza, gente. Ibope, 23/11. Sarto com 53. Candidato dos Gomes, candidato do governador Camilo Santana, certo? Capitão Wagner com 35, candidato de direita. Foi pro segundo turno em 16 também, contra a candidatura do PDT. Tá governando a cidade agora. Como esperado, Sarto na liderança com força, 53-35. Herdando certamente os votos que ele já teve, liderou, subiu no primeiro turno, como já era previsível, eu trouxe aqui para vocês. Em Fortaleza foi fácil de acertar. Eu falei, Sarto sobe, vai para segundo turno com o Capitão Wagner, segundo turno era da votos da Marília Reis. Era uma eleição óbvia. Graças a Deus seguiu óbvio, porque aí eu não errei essa previsão. Exatamente o que eu falei que ia acontecer. Mas tava fácil. Era dos votos da Luiziane Lins. É o seguinte, Bolsonaro mal visto em Fortaleza. Totalmente mal visto em Fortaleza. O Wagner sempre teve cautela com relação ao apoio que ele recebeu do Bolsonaro no primeiro turno. Sempre teve cautela. Me chamou a atenção que no debate ele caiu mais pro bolsonarismo do que eu esperava. Ele criticou do nada o Sarto por Sarto criticar o Bolsonaro toda hora. Disse, se eu odeio o Bolsonaro. Ele podia não ter falado isso. Podia não ter trazido esse assunto à tona. Ele trouxe assuntos da pauta bolsonarista, ideologia de gênero, veio com esse papo, né? Eu achava que ele ia se manter mais neutro nesse sentido. Achava que... Porque o eleitorado bolsonarista já é dele. Já é o eleitorado anti-família Gomes. Já é o eleitorado antipetista, anti-Camilo Santana, anti-Lula. Já é. Já tem. Já é dele. Então por que ele vai focar nessa gente se o que ele precisava é atrair novos eleitores? Novos eleitores que rejeitam o Bolsonaro. Tanto que foi a estratégia que ele usou para chegar no segundo turno. Se manter. Não quis usar apoio de Bolsonaro ferrenhamente.
como a delegada Patrícia fez no Recife, se deu mal. Como tantos outros fizeram. Me chamou a atenção ele fazer isso. Por que eu acho que ele fez isso? Porque ele sabe que vai perder. Que nem o Crivella. Sabe que vai perder, tá buscando se reforçar com um público em específico. Com o público que já é dele. Se consolidar nesse público. Se colocar como líder para esse grupo. Eu acho que é uma coisa parecida. Sabe que vai perder. Capitão Wagner é muito bom de debate. Melhor que o Sarto, tá? Achei bem melhor que o Sarto no debate. Achei o Sarto bem, mais ou menos. Que bom, né? Porque aí eu enchi meu saco. Porque eu falei que a Manu foi melhor em Porto Alegre. Falei que no Recife que achei a Marília melhor, apesar de ter elogiado o desempenho do João comparativo com os anteriores. Então eu ia falar que eu sou comunista, né? Não, no caso do Fortaleza, o Wagner é bom de debate, fala bem. Até o Sarto admitiu, né? Até o Sarto admitiu, como ele falou, até notei aqui. Você domina a técnica de debate, mas isso não é suficiente. Você não fala o que o povo do Recife, o povo de Fortaleza quer e por aí vai. Sabe que vai perder? Aposta nessa estratégia. Sarto leva fácil. Sarto leva fácil. Tudo bem, gente? Então, dando esse panorama geral, né? Recife e Porto Alegre acirradíssimo, resultado incerto, principalmente no Recife, voto a voto, contagem voto a voto. Porto Alegre ainda há fatores de incerteza, fazendo minhas apostas, se eu apostar quer dizer que a pessoa vai perder, né, porque a chance, levando em consideração os dados do primeiro turno, foi maior. Melo e Marília Reis. Melo e João Campos. Fortaleza e Rio, Eduardo Paes, disputa clara. Fortaleza Sarto, disputa clara. Aí pode ir na minha aposta mesmo, que não tem erro. Certo, gente, espero que tenha ficado claro. Desculpa se ficou meio muito parado, porque eu acabei de ver 4 debates inteiros e tinha acordado muito cedo. Até mais.